Olá, bom dia, preciosos do Senhor. Esse é o nosso Café com Fé. A meditação de hoje, eu quero te conduzir lá em Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29, que diz assim: O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele já acordado ou quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, depois, mais tarde, os grãos, e enche a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A Bíblia, cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico mais fascinado pelas Escrituras. Não importa quantas vezes eu leio um mesmo texto, ela fala o coração de diversas formas. Não importa quantas vezes eu leio o Salmo 23, sempre o Supremo Pastor fala o coração de uma forma diferente, não é? E no seu, tem sido dessa forma? Aprendemos em nossa EBD, que é a nossa Escola Bíblica Dominical, os Evangelhos são compostos de 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Algumas parábolas se encontram nesses 4 evangelhos, outras somente em 1 ou 2. Esta parábola sobre a semente você só encontra aqui, no livro de Marcos. A aplicação dessa parábola refere-se ao reino de Deus. Aqui Jesus traz uma ênfase na semente, que é a palavra de Deus plantada sobre os solos, isto é, vidas sobre as vidas. O interessante nesta parábola, que traz até um certo alívio, talvez, nos lançadores de semente, porque a palavra diz que a semente foi lançada, e não importando se era de dia ou de noite, se o semeador dormindo ou acordado, a semente foi plantada, e ela tem vida própria, porque a semente é o Evangelho. Você pregou a palavra para uma pessoa, lançou a semente do Evangelho para ela. Ela, porém, aquela pessoa pode até se esquecer do Evangelho, mas o Evangelho jamais esquecerá dela. Porque a semente do Evangelho, ela é viva e tem vida própria. Não importa se o semeador estiver dormindo ou acordado, porque a semente foi lançada no solo. Infelizmente, alguns só vão lembrar da semente do Evangelho no dia da colheita. Mas a semente estava ali, no solo do seu coração. Toda a palavra do Evangelho, toda semente lançada, não são palavras de homens, mas do próprio Deus. Enquanto houver fôlego, enquanto houver vida, lance a semente da palavra. Porque quando a noite chegar, é noite, é descanso. Porque não importa se dormindo ou acordado, a semente tem vida própria e germinará nos corações. Germinará nos corações desejosos a crescer, florescer e produzir frutos e frutos da vida. Alguns chegarão até o seu final, porém, não deixará o Evangelho crescer e não conseguirão gerar vida. Que pena! Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E você, como semeador, não se canse de lançar a semente, porque o Evangelho jamais se esquecerá dos corações. E você que tem a semente aí no seu coração, que ainda não deixou a semente brotar, florescer e trazer fruto, permita-se ser envolvido pelo Evangelho, dar fruto e gerar vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.